paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto em 2 Reis, capítulo 17, nessa tarde de hoje, que é 5/1/2025, janeiro, domingo. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Ela, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e dava-lhe presente. Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiro a Só, rei do Egito, e não pagava presente ao rei da Síria. Cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria. Fê-los habitar em Hala e a Rabó, junto ao rio de Goza, e na cidade dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Jeová, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Jeová. Edificaram altos em toda a sua cidade, desde a torre dos Atalaia até a cidade forte. Levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira ao Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que eu ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos e os profetas. Porém não deram ouvido, antes endureceram o seu serviço, como a serviço de seus pais, que não creram no Senhor, seu Jeová, e rejeitaram seus estatutos, seu conserto, que fizeram com seus pais, como também os seus testemunho com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Jeová, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, deram-se as adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Jeová, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença, porque rasgou Israel da casa de Davi. E fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel. E todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos seus servos, profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje. O rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cota, e de Ava, e de Ramate, e Servavaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que mandou leões entre ela, eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes
que transportar de lá, e vão-se e habitem lá. E ele lhes ensina o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses, os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitava. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima. E os aveus fizeram Nibás, e Tartaque, e os Sevarvita queimavam seus filhos no fogo, a Adramaleque e a Anamaleque, deuses de Sevavaim. Assim temia ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim que ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhe ordenara, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. Os estatutos e as ordenanças, e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vós não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Jeová temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Também seus filhos, os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem, e assim fazem eles até o dia de hoje. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? O culpado mesmo de vocês perderem a bênção é vocês mesmos. É igual aqui Israel. Israel é teimoso. Israel sempre foi teimoso com o Criador, não é só com Jesus Cristo. Eles sempre foram teimosos com o Criador dos céus e da terra. E depois foi com Jesus Cristo. Prestou atenção no versículo 40? Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Tá vendo? Voltou para que a vida velha. O Senhor mandou subir do Egito, igual está escrito ali. O Senhor fez eles subirem do Egito, igual versículo 36, ó. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força. Grande força. Eles não lembrou disso aqui que o Senhor fez, ó. Fingindo. Eles eram muito fingidos. Não lembrou que, ó, e com o braço estendido. O Senhor fez eles subirem do Egito. É o Criador que fez. E porém, lá, no versículo 40. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Por isso que vocês não recebem bênção do outro lado, por causa de quê? Por causa de costume. Para de olhar para a vida velha. Para de olhar para a vida antiga. Aprenda a viver um novo futuro com Jeová, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com este ministério e com essa obra. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados aqui. Amém e amém. E nós aprendeu Oséias, rei de Israel. Nós aprendeu o rei da Síria leva para Samaria muitos estrangeiros. Isso aí que nós aprendeu foi isso aí. E até o próximo vídeo e o próximo culto. Aí, culto da tarde, que eu tô mostrando ali na câmera. Vou estar mostrando lá fora, culto da tarde. Culto da tarde, aí tá vendo? Ah, como é que o sol tá aí, ó. Culto da tarde, ó. Olha como é que o vento tá. Esse vento é de chuva. Ela tá balançando as bananeiras ali, esse vento todo é de chuva. Olha o sol como é que tá, ó. Culto da tarde, ó. Céu como é que tá. Até o próximo vídeo, próximo culto.